Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, pode ser no 19, e depois a gente vai para o 20, mas vamos lá. Está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. O versículo seguinte diz assim, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Fala misericórdia. Na palavra de Deus, existe o caminho da bênção, existe o caminho da maldição, existe o lugar da vida e o lugar da morte. Não existe um lugar de meio termo. No jogo da vida, no jogo espiritual, ou você vai vencer ou vai perder. Não tem empate. Jesus disse sobre essas coisas. No Velho Testamento já dizia. No livro de Provérbios está escrito que é colocado diante de nós a língua, ela produz morte ou vida. Certa vez alguém, tinha o time do reino de Deus, eles estavam lá, yes, glória a Deus, aleluia, conquistando, avançando. E tinha o time do outro lado do muro. São aqueles que estão curtindo o mundo e etc. E alguém estava em cima do muro. Então, de um lado tinha os anjos cuidando do povo do reino de Deus, e do outro lado tinha um monte de anjos, demônios, cuidando daquele povo lá, enganando eles. E aí tinha uma turma em cima do muro. E aí perguntaram para os demônios, e esse pessoal em cima do muro? Vamos puxar eles, para eles irem para o lado de cá, já que eles estão em cima do muro, a gente puxa eles para cá. E os demônios falaram assim, não se preocupa com eles não, o muro é nosso. O muro está tranquilo, quem está lá está com a gente, eles só não sabem disso ainda. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar descobrindo. Pergunta para o seu irmão, você está em cima do muro, irmão? É sobre você que eles estão falando que está em cima do muro? Então, no reino de Deus, não existe neutralidade. Ou você está edificando ou você está destruindo. No mundo espiritual, você vence ou é vencido. E a Bíblia diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Ou você coloca o espírito para governar sobre a carne, e a carne vai ser uma escrava do espírito, ou vai acontecer o contrário. Ou o seu espírito vai ser um escravo da carne, e ela vai fazer com ele o que ela quiser. Por isso está escrito, andai em espírito, e jamais satisfareis o desejo, a vontade, a inclinação da carne. Alguém diz amém? Glória a Deus. Deus, ele sempre quis nos dar o melhor. Puxa vida. Só vai receber quem diz amém. Você já pensou se fosse assim? Você subia na cadeira e gritava, amém! Não vai fazer figurinha de mim com isso, viu? Tem um mercado negro aí, um câmbio negro das figurinhas. Toda hora surge uma figurinha por aí, deve ter umas 20 já. Tem mais? Pois é. Já pensou se a gente estivesse no tempo da lei? Uma ursa ia te pegar na saída do metrô. Saiu do metrô, está lá a ursa te esperando. Não, é tempo da graça. Glória a Deus por isso. Projeta para mim o slide. Hoje vai ser uma pregação mais num estilo de aula. O tema que eu quero falar com você é o poder das palavras. Não é a palavra pregada, é a palavra que nós falamos recorrentemente no nosso dia a dia. E há poder nisso. Eu já falei sobre isso há um tempo atrás, mas há um pastor, que é um pastor que tem 1000 igrejas na Ásia, chamado Edileu. Ele fala o seguinte, que uma mensagem, para ela ter entendimento completo na igreja, ela precisa ser ministrada 7 vezes.
Então ele ministra essa mensagem com vários enfoques, com várias nuances, de vários ângulos, para que ela tenha um entendimento completo. Sabendo que no nosso público nós temos 3 classes de pessoas, que são os visuais, auditivos e sinestésicos. Eu fiz uma imagem aqui para ver se você conecta melhor. Aqueles que são visuais vão se conectar melhor com as imagens. Eles sempre gostam de ver, eles aprendem vendo. Os auditivos, eles aprendem mais ouvindo. E tem os sinestésicos, que eles aprendem mais quando tem algum tipo de emoção envolvida no aprendizado. Mas o objetivo é pregar. O objetivo é que você entenda. O objetivo é que você cresça, que você seja edificado. Liga essa luz para mim, por favor. Estou sentindo falta dela. Obrigado. Então, há poder nas suas palavras. E você não sabe o quanto a sua palavra, ela tem importância. Você não tem ideia do que quanto as suas palavras é capaz de gerar, de edificar ou de derrubar, de estabelecer ou de remover. E você faz isso inconscientemente todos os dias. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou dar uma de vovô velhinho com você. Hein? Todas as vezes que você diz amém, você se torna participante. Você recebe, você toma posse. Você fala, eu quero, isso é para mim, eu recebo, não abro mão disso. Deus me ajuda. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Então, a palavra diz que você nasceu de novo. As coisas velhas se fizeram novas. Todas se fizeram novas. E a partir desse momento, você é nova criatura e Deus não considera mais a sua vida de passado, a sua vida de pecado, as coisas que aconteceram. E Deus não depende delas para estabelecer o seu futuro. Absolutamente. E como é que Deus faz? Deus faz novas todas as coisas. E para aqueles que nasceram de novo, a Bíblia tem algumas recomendações. Eu vou colocar somente algumas delas. E são recomendações diretas para aqueles que nasceram de novo. Eu quero ler com você. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros de quem? Uns dos outros. Nós somos um corpo. Você estava à mercê de você mesmo no império das trevas, mas Cristo te salvou, Ele te libertou e Ele te resgatou e te trouxe para um reino. Nesse reino você não é um indivíduo sozinho ali, perdido e largado. Não, você faz parte de um corpo. Isso é o corpo de Cristo. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que quer dizer não se colocar o sol sobre a minha ira? Significa que você não deve deixar passar de um dia para o outro algo no seu coração sem ser resolvidos. Cadê os casais aqui? Só esses? Levanta a mão, deixa eu ver. O que está dizendo é, não durma brigado. Não seja infantil e vá dormir no quarto das crianças. Resolva o problema antes de você dormir. Peça perdão, perdoe, conserte o erro, diga que não vai fazer de novo, ainda que seja impossível você não fazer. Pelo menos diga, eu não quero fazer de novo, me ajuda. Alguém está entendendo? Diz amém? Amém. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E alguém diz, fala, pastor, eu não furtava nem quando eu era ímpio, né? Agora que eu não vou furtar mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Mas não é só furtar o que é dos outros que significa que você não esteja roubando. Porque certa vez alguém chegou para Jesus querendo
colocá-lo em um beco sem saída e perguntou para ele: é lícito pagar imposto para César? Eles não queriam saber a resposta. Tudo que eles queriam é que Jesus respondesse algo, uma das duas respostas possíveis, sim ou não, e em qualquer uma dessas respostas, eles iriam querer colocar Jesus numa situação complicada, porque se eles dissessem sim, que deveria pagar imposto para César, eles o acusariam de ser contra os judeus, porque os judeus eram extorquidos. Roma, ela invadiu Israel, conquistou ali aquele território e a partir daquele momento passou a cobrar impostos dos seus moradores. Eles tinham que pagar imposto para Roma. E se ele falasse que não, eles seriam os primeiros a acusá-lo e denunciá-lo junto à guarda romana, de fazer uma incitação popular para não pagamento de imposto a César. Mas Jesus não tinha sabedoria, ele era a sabedoria. Ele é o verbo vivo de Deus. A sabedoria encarnada era ele. Ele criou a palavra, ele é a palavra. O verbo significa o quê? Palavra em ação. Ele é a palavra de Deus em ação. A própria palavra chama-se Cristo. Como que alguém iria conseguir prendê-lo numa suposta enrascada mental humana, pensada por um outro humano? Impossível. E ele responde então: me dê uma moeda. E eles deram uma moeda. E Jesus pergunta para eles: de quem é a efígie, de quem é o desenho que está nessa moeda? E eles disseram: de César. E Jesus responde: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E aqui está dizendo: aquele que furtava, não furtes mais. Se você não paga impostos, você está roubando de César. E se você não dizima, a Bíblia diz que você está roubando de Deus. Então, se você furtava, o que é para fazer a partir de agora? Fala mais alto. Você está menos intenso do que estava. Deixa eu ir lá de novo. O que é para fazer? Obrigado, melhorou agora. Escutei bem. Vamos continuar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Vamos lá. Primeira coisa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então agora você é nova criatura. Você precisa viver a partir de então como nova criatura. Uma nova criatura, ela não fala palavras torpes, porque isso não combina com a nova identidade. Então, a partir de agora, não tem mais xingamentos, não tem palavras obscenas e piadas esquisitas. Você não fala mais. Por quê? Porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo. E a partir desse momento, a sua boca é santa. Deus não quer saber do tanto de besteiras que a sua boca já pronunciou no passado, mas Ele se importa com o que vai acontecer a partir do momento em que você nasce de novo. E depois, e sim unicamente a que for boa para promover edificação. Aquilo que você abre a sua boca precisa de edificar, precisa de construir. Isso significa que quando você estiver se comunicando com alguém, a palavra que chegar até o ouvido da pessoa precisa de chegar com graça, transmitindo graça. E ela tem que ser mediante uma necessidade. Novas criaturas não abrem a boca e ficam verborrajando coisas e palavras e coisas. Não fazem isso. Por quê? Porque são novas criaturas. Novas criaturas não andam mais segundo o curso desse mundo. Elas nasceram de novo. Foram compradas e remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Foram justificadas, abençoadas, escolhidas por Deus. Alguém diz amém? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Como toda murmuração. Murmuração atrai demônios. Se você quer ser amigo de demônios, passe a ser um murmurador, e eles virão ficar perto de você espontaneamente, não precisa nem chamá-los. Basta murmurar. Antes sedes
uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Raia luz. O que é raia luz? Vamos estudar um pouquinho como é que é essa história da palavra na Bíblia. A Bíblia ela tem princípios de interpretação. Há uma ciência que estuda os princípios de interpretação bíblico. São vários. Eu quero citar apenas uma delas. Então, a hermenêutica é uma ciência que estuda os princípios de interpretação da palavra. São muitos. O dia que você fizer um seminário teológico, se tornar um bacharel em teologia, você deve estudar isso. E um desses princípios chama-se a lei da primeira menção. E o que significa a lei da primeira menção? Significa que quando um texto, uma palavra específica, for citada pela primeira vez na Bíblia, significa que todas as demais vezes que aquela palavra for citada, precisa de levar em consideração o primeiro lugar onde ela foi citada para ter uma revelação completa. Deixa eu te dar um exemplo. A primeira vez que a Bíblia fala sobre justificação foi com Abraão, lá no livro de Gênesis. E ele foi justificado pela fé. Ele foi justificado não pelas suas obras, não pelo que ele fez, não pelas suas ações, mas ele foi justificado pela sua fé. Você também é justificado pela fé. A partir desse momento, todas as vezes que a palavra justificação vier à tona na Bíblia, é necessário olhar lá no início. Porque dentro da palavra de Deus, a justificação não acontece por obras. Ela acontece pela fé. Quando você crê, você é justificado. O que é ser justificado? É se tornar justo. É quando Deus te torna justo. Você foi justificado. Você não teve que fazer atos de justiça para isso. Você apenas creu em Cristo Jesus, que era justo. Jesus tomou o seu lugar, morreu na cruz do Calvário, pagou a sua conta, pagou pelos seus pecados, recebeu toda a maldição que você deveria receber. E a partir desse momento ele declarou: você é justo a partir de agora. Então, Romanos 5, que foi escrito milhares de anos depois, está dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão creu em Deus e foi justificado. Você creu em Cristo e foi justificado. Deu para entender o princípio da primeira menção? Ok. Então vamos ver como o assunto da nossa palavra hoje é o poder das palavras. Vamos ver a primeira vez em que alguém abre a sua boca para falar na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu fiquei meditando. A terra, ela não foi criada sem forma e vazia. Por quê? Deus não cria nada sem forma e vazio. As coisas que Deus cria, elas têm forma. Elas têm conteúdo, elas têm propósito, mas a terra ela se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus vai falar. E o que Deus fala? Com quem Ele fala? Por que Ele fala? É a primeira vez que alguém vai falar. E essa primeira vez que alguém vai falar precisa de definir todas as vezes que alguém fala a partir de então. Porque Deus é um Deus de princípios. E Ele revela o seu princípio claramente na palavra. Então, Ele não faz uma reunião com Gabriel, Jesus e os demais arcanjos para poder descobrir quem era o culpado de ter deixado a terra sem forma e vazia, sendo que Ele havia criado ela perfeita. Ele não procura culpados. Ele não faz planos e nem fala mal. Não. Ele age de acordo com a sua identidade. Ele chama a existência as coisas que não existem. E ele diz: haja luz. E as trevas que existiam, os abismos que existiam, deram lugar ao jardim do Éden. E aí, nós perguntamos: e o que eu tenho a ver com isso? O que eu preciso de aprender sobre isso? Todas as vezes que você abre a sua boca, você revela a sua identidade.
Quando você abre a sua boca, você está mostrando quem é você, o que você pode, o que você tem, o que você faz. Deus, quando ele abriu a sua boca, ele estava dizendo quem ele era. Eu sou aquele que posso todas as coisas. Olhou para as trevas, não discutiu com ela, não procurou culpados, não amaldiçoou quem causou aquilo. Ele apenas disse, haja luz. E o que é que aconteceu em seguida? Houve luz. Então nós podemos tirar algumas conclusões sobre isso. Por que que Deus, na primeira vez que ele conversou, ele não teve um papo legal com Jesus e o Espírito Santo? Ele não se comunicou com os anjos? Ele não declarou uma poesia? Ele queria mostrar qual que é o verdadeiro propósito da sua voz. O propósito verdadeiro, o primeiro propósito da sua voz, não é se comunicar com as pessoas, não é falar com elas, embora isso também você possa fazer sem nenhum problema. Mas o verdadeiro propósito da sua voz é chamar à existência as coisas que não existem. Todas as vezes que você abre a sua boca, você está chamando à existência as coisas que não existem. Quando você tem uma discussão com alguém, e às vezes é alguém próximo, e você fala coisas para essa pessoa, você está chamando à existência aquilo que não existe. E se isso é alguém que você tem autoridade, você está chamando à existência na vida dessa pessoa aquilo que você está declarando. Se é um filho, você vai declarar e aquilo vai se tornar realidade na vida dele. Se é o cônjuge, ele vai se tornar aquilo que você declarar todos os dias. O casamento que você vive hoje é o resultado das suas declarações no decorrer dos anos. Há uma história de um descendente de escravos nos Estados Unidos. O nome dele era Michael King. E ele teve um filho. E esse Michael King, pai, ele viajou para a Europa. Ele era americano, viajou para a Europa. Foi para a Alemanha e conheceu a história de Martinho Lutero. E ele viu aquela história, aquilo o comoveu. E ele falou, um dia o meu filho vai ser um reformador. Ele vai reformar as leis do meu país. Ele volta para os Estados Unidos e muda o nome dele e do filho. O nome Lutero qual era o nome de Lutero? Martim Lutero. Ele muda o nome do filho para Martin Luther King. E declara, você vai ser um reformador. E o que é que acontece? Quando o filho cresce, se torna um mártir dos mais importantes que já houve sobre a face da terra. Era só um descendente de escravos, mas o pai declarava sobre ele, você vai ser um reformador. Sabe de uma coisa? Mais tem o poder das suas palavras sobre os seus filhos do que as influências dos amigos deles. Aquilo que você declara sobre os seus filhos, isso vai se cumprir, muito cuidado. Eu me lembro de quando eu era um pai muito jovem, ainda a polícia não te prendia se você desse uma chinelada no seu filho. Você não era denunciado no Ministério Público se isso acontecesse. Algum homem aqui nessa noite? Algum homem com mais de 30 anos aqui? Eu quero perguntar para um homem de mais de 30 anos aqui, por acaso você é algum traumatizado porque a sua mãe te deu umas chineladas? Se você não é, diga uou! Ok. Eu nunca conheci um homem que tem traumas profundos porque a mãe dele deu uma chinelada nele. Talvez eu conheça um dia. Mas eu mudei a forma de educar os meus filhos. Porque às vezes eles faziam arte, contavam mentira, e eu pegava uma chinela e falava, você é um mentiroso. Pá, 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 pá. Ele, vai, não vai mentir mais não, é isso aí, não vai mais mesmo não. Aí o dia eu entendi isso. Eu falei, meu Deus, eu estou chamando meu filho de mentiroso, misericórdia. Agora eu vou mudar radicalmente. Você é um homem que só fala a verdade. Pá, 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 pá. Você não mente, entendeu? Isso não faz parte da sua identidade.
E todas as vezes que você fazer coisas que não tem a ver com você, eu preciso de te dar ele chama hoje de M-A-N, MAN, mínimo ardor necessário. É uma técnica. Até a psicologia está tendo que se render a isso. Uns concordam, os outros discordam. Então, todas as vezes que você mentir, eu vou te dar um mínimo ardor necessário, normalmente no seu bumbum, para você entender que você não é isso que você está fazendo. Ouvido de criança não é aqui, ele é aqui. É verdade. Eu falo para os meus filhos, falo, olha, vocês podem falar com os filhos de vocês quantas vezes vocês quiserem. Com os meus netos falarei uma vez. E eu sei como é que faz para eles me obedecerem. Porque vocês obedeciam. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Então entenda, quando Deus disse, raia a luz, Deus estava nos mostrando como é que lida com o caos, com as circunstâncias difíceis, como é que lida com os problemas, como é que lida com situações em que talvez não foi você que causou, você não é culpado disso, mas você vai ter que enfrentar. Você vai ter que se posicionar. Deus não cria nada sem forma e vazia, mas talvez a família se torne sem forma e vazia. O casamento se torna sem forma e vazia. A vida se torna sem forma e vazia. E como que Deus lida com algo sem forma e vazia? Ele diz, haja luz. Deus também nos deu autoridade para criar através das palavras. As suas palavras, elas nunca serão neutras. Nunca acredita naquele ditado, foi só uma palavra da boca para fora. Não existem palavras da boca para fora. E você tem a oportunidade de trazer à existência um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma equipe melhor, discípulos melhores, colegas melhores, só através daquilo que você fala. Seus relacionamentos é resultado do que você chama a existência quando você fala. Eu me lembro de uma vez, eu era um pai jovem ainda, devia ter 26, 27 anos, e os meus 3 filhos já haviam nascido, e a minha filha, Alissa, é a segunda filha. É a terceira filha. É a caçula. E nós estávamos um dia brincando de pular corda. Alguém sabe o que é isso? Nós estávamos pulando corda. Eu não pulava nada, eu apenas ficava mexendo a corda, rodando a corda para que eles pulassem. Estava o André e a minha filha. O André mais velho, cheio de energia, e ele pulava rápido, devagar, lento, e tinha uma brincadeira que, enquanto a corda estava rodando, alguém passava correndo, e a corda não pegava na pessoa. Alguém aqui já brincou disso? Me sinto mais jovens no meio de vocês, obrigado. E aí então, eu estava ali, e a minha filha tinha 5 anos, então ela não tinha muita habilidade, e aí o meu filho, dava um show, e ele passava, e a minha filha ia tentar passar, e a corda batia na testa, batia na barriga, batia nas costas, batia nas pernas. E aquilo foi deixando ela muito ruim. E teve um momento que ela ficou profundamente magoada, chateada, triste. Porque você consegue identificar o choro da criança. Tem choro que é só birra, que é só para... Fica quieto, menino. Mas tem choro que é um choro que você percebe que tem sentimento envolvido. Nesse momento, o pai ou a mãe tem que intervir. Por quê? Porque isso está gerando a psique da criança. Isso pode deformar ou é uma oportunidade de você colocar valor. E naquele momento eu percebi isso e eu chamei a minha filha. Falei, filha, vem cá. E sentei ela no meu colo. E ela estava chorando compulsivamente, com um profundo sentimento. E eu falei para ela, você sabia que você é mais que vencedora? E ela, não, pai, eu não consigo. Eu falei, calma. Deus disse que você é mais que vencedora. Está escrito isso na Bíblia. E Deus falou isso sobre você.
E eu também falo, você é mais do que vencedora, você está me ouvindo? E ela começou a me ouvir, chorando ainda, e ela falava assim, você está falando sério, pai? Eu falei, estou falando sério, muito sério. Nunca falei tão sério, olha para mim. O papai não mente para você. Você é mais que vencedora. E ela, aquilo eu vi que cresceu. Ela pulou e falou, então eu vou tentar de novo, pai. Eu falei, tá bom, vamos, mas calma, filha. Vamos lá. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E eu preciso ajudá-la. E aí existe um momento para quando você vai passar na corda, você tem que acompanhar o movimento da corda. Então a corda vai e você vai junto com ele, com a corda. Caso contrário, a corda vai bater em você. E eu falei para ela, olha, papai vai te ensinar algo poderoso agora. Quem que você é? Repete comigo, sou mais que vencedora. Yeah, sou mais que vencedora. Ela repetiu. E eu falava, agora então você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você vai passar na hora que o papai falar, tá bom? Combinado? Combinado. E aí então eu falei para ela, olha, a hora que a corda fizer assim, você vem correndo e passa junto com a corda. Você entendeu? Ela falou assim, entendi. Aí lógico que eu fiz bem devagar, né? Assim, aquela corda assim, quase em câmera lenta. E aí ela veio, falei, tá pronta? Estou pronta. E aí foi assim, eu falei, vai! E ela foi, e ela passou. E quando ela passou, ela falou, eu sou mais que vencedora. Nesse momento, eu percebi que algo estava sendo criado dentro dela. De dizer, você é mais que vencedora. E ela, a partir daquele momento, a autoestima dela mudou completamente. E anos depois vieram problemas, bullying na escola, ataques do diabo. E ela sempre vinha para conversar comigo. E eu falava, olha, você lembra daquela experiência? Eu falava, eu lembro. Então quem é você? Eu sou mais que vencedora. Então tá bom. O que um mais que vencedor faz? E eu falava, essa situação você vai enfrentar ela desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E ela partia, tentava, com dificuldade, mas resolvia. Teve outra vez, anos depois, na escola, ela falou assim, pai, está terrível, eu não consigo. Eu falei, vem cá, senta aqui no colo do papai. Ela falou, já sei, sou mais que vencedora, né? Pode deixar, vou resolver esse negócio. Você cria e chama a existência na vida daqueles que estão à sua volta. Eu me lembro que a minha esposa chamou à existência o marido que não existia. Um homem inseguro, sem conhecimento, sem experiência, sem uma base familiar bacana, sem cultura de realizações. Eu fui o primeiro na minha família a ser empreendedor. Mas ela declarava, você vai crescer, você vai avançar. E eu me lembro que um dia eu perdi um emprego e ela falava, não, Deus vai te abençoar, as portas vão abrir. Ela falava isso para mim. E aí nós começamos um pequeno negócio inseguro. E ela falava, fica tranquilo, você vai ser o melhor técnico dessa cidade. Eu estava numa cidade pequena, uma cidade de 300 mil habitantes, é menor do que os habitantes da Vila Mariana. E isso aconteceu. Me tornei alguém importante lá, relevante naquela estrutura daquela cidade. Mas chegou um dia em que eu tive que mudar dali para continuar crescendo dentro da área de atuação em que eu estava. Então nós fomos para Goiânia. Quando fomos para Goiânia, ela falou assim, fica tranquilo, porque Goiás vai te conhecer. Quando ela se referia a isso, é conhecer na minha área de atuação. Naquele tempo nem Instagram tinha. O Facebook estava começando, o Orkut então, aliás, Facebook estava sendo lançado nos Estados Unidos. O Orkut era um negócio assim, embrionário ainda. E você nem sabe o que é Orkut. Então piorou mais um pouco. Sabem? Ok. Nem todos. Alguém aqui não sabe o que é Orkut, correto? Estou errado?
Ah, tem alguém aqui que não sabe. Pois é, tudo bem. Fique em paz. É um Facebook em outra versão. É um Facebook de outra dispensação. Facebook do Velho Testamento. Aí você entende. E aí, estávamos em Goiânia, trabalhando, crescendo, avançando, prosperando, ajustando coisas, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E aí chegou o momento que nós entendemos que deveríamos vir para São Paulo. E São Paulo é um gigante. É um outro país de língua portuguesa para quem está fora daqui. E ela disse, vamos para São Paulo e você vai ser conhecido. O Brasil vai te conhecer. E eu fui recebendo essas palavras. Isso foi gerando dentro de mim alguém que eu não era. Alguém que eu não tinha condições de me tornar sozinho. Eu precisava ouvir isso. O resultado, no decorrer dos anos que se passaram, é que hoje, eu nem estou nessa empresa mais, eu já saí dela, já foi transicionada para os meus filhos e genros, etc. Mas o resultado é que, depois de chegar aqui e fazer o que tinha que ser feito aqui, empresas como Dell, IBM, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Brastemp, Sony, Panasonic, Samsung se tornaram clientes da minha empresa por causa de alguém que liberou poder e criou coisas na minha vida que não existiam. Você tem poder de criar realidades que não existem naqueles que estão à sua volta. Nos seus filhos, no seu cônjuge, nos seus relacionamentos. Quando você abrir a boca, não perca a oportunidade de edificar aqueles que estão à sua volta. Sobretudo o que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra coração na Bíblia, na grandiosíssima maioria das vezes, ela não se refere ao coração humano. Esse órgão que pulsa sangue para todo o seu corpo. E de todas as interpretações, de todas as definições de coração que eu já ouvi, de grandes homens de Deus, de pessoas estudiosas, que estão anos à minha frente, a mais que eu entendi que mais se encaixava ali, é que coração na Bíblia se chama subconsciente. Se chama não, é subconsciente. Quando a Bíblia se refere a coração, ela está se referindo ao seu subconsciente. Então, sobretudo que deves guardar, guarda o seu subconsciente, porque é dele que procede as fontes da vida. É o seu subconsciente que define a sua identidade, o seu caráter, as suas ações, as suas reações. É dentro dele que está toda a sua estrutura. E a Bíblia te manda guardar ele. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida. Os seus resultados são gerados pelo seu subconsciente. E tudo que você vê, ouve, pensa, fala, isso vai parar dentro dele. Jesus disse em Lucas que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que eu disse que não tem palavra da boca para fora. Existem palavras do coração para fora. Mas no livro de Provérbios está dizendo que do fruto da boca, ou seja, das palavras que você fala, o coração se farta. E do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Isso significa que tem um ciclo de retroalimentação. A boca fala do que o coração está cheio e o coração se alimenta do que fala a boca. Então, se o coração está cheio de besteira, cheio de morte, cheio de coisas que não têm a ver com o reino de Deus, porque você se converteu, amém? O seu espírito se tornou 0 quilômetro, você nasceu de novo, mas a sua alma precisa de ser transformada. O seu subconsciente ainda tem um monte de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E a partir de agora, o que você precisa de startar na sua vida? Falar aquilo que Deus fala. Falar como a palavra de Deus determina. Porque quando você faz isso, o seu coração começa a se alimentar destas palavras. E ao falar essas palavras, elas vão enchendo o seu coração. E aquilo que estava velho lá dentro, começa a receber coisas novas, coisas novas, coisas novas, até que ele seja renovado. Eu estou estudando muito sobre neurociência, porque eu estou ministrando treinamento para o mercado corporativo.
E às vezes a pessoa não cresce comercialmente na empresa por questões emocionais, questões cognitivas, questões de entendimento, questões de limitação, questão de crença. E eu tenho que destravar essa pessoa. E eu estou ensinando para eles coisas da neurociência. E a cada coisa da neurociência que eu estudo, dá para colocar um versículo bíblico junto. Cada variável, cada pilar tem um versículo que se encaixa. Para mim, a neurociência precisava de pedir perdão de joelho pelos seus antepassados. Por quê? Porque a Bíblia já diz exatamente todas essas coisas que ela está dizendo milhares de anos depois. Demorou muito, teve que a ciência avançar muito, teve que ter muito avanço tecnológico, teve que chegar nos neurônios, chegar no DNA para que a Bíblia pudesse ser comprovada para quem não serve a Deus. Nós não precisamos da ciência para dizer que a Bíblia é verdade, muito pelo contrário. Eu preciso da Bíblia para acreditar na ciência, e não o contrário. Todas as vezes que a ciência fala alguma coisa que é contra a Bíblia, eu falo, está errado, esse estudo foi fraudado, foi mal feito, e não tem nada a ver e não é verdadeiro. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade, ela está escrita há milhares de anos, e tudo que ela está escrito, a ciência hoje começa a comprovar em tudo que ela faz. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Suas palavras são eternas. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta das nossas palavras. Pela sua palavra você é condenado, e pela sua palavra você é salvo, você é justificado. Qual foi o que precisou acontecer para que você fosse salvo e resgatado do inferno? Você creu e abriu a sua boca para dizer, pelas suas palavras, quando você crê, quando você declara. Imagina, se as suas palavras têm poder para te tirar do inferno, coisa que nenhuma outra estrutura no universo conseguiria. O que mais ela não é capaz de fazer? Por isso que elas nunca são neutras. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado de quem você está falando. Cuidado com o julgamento que você está fazendo. A surpreendente história do povo judeu. Israel é um caso a ser estudado. Não passa, pode olhar, nos últimos anos, muitos anos, não passa mais de 15 dias sem que Israel tenha uma notícia no noticiário internacional. Agora então nem se fala, todos os dias tem uma notícia de Israel. Israel está em guerra. Só que tem um detalhe. Por que um país com tão pouca gente tem tanta relevância e tanta importância no mundo? Israel tem 9 milhões de judeus lá dentro de Israel, no país Israel. E fora de Israel, vivendo em outras nações, tem mais 9 milhões de judeus. Em média isso, não é um cálculo exato. O total de judeus no mundo é aproximadamente 18 milhões de pessoas. Só que os habitantes do planeta somam mais de 8 bilhões de pessoas. Quando você compara 8 bilhões com 18 milhões, isso é igual a 0,2% da humanidade. E por que 0,2% da humanidade exerce tanta influência? Para você ter ideia, 11% dos bilionários do mundo são judeus. Mark Zuckerberg é judeu, o Sergey, que é um dos fundadores do Google, é judeu. E a lista é enorme. Existem laboratórios tecnológicos de várias multinacionais do mundo em Israel. Existem multinacionais que elas têm laboratório em Israel e nos Estados Unidos. Por que isso? Quando você compara 11% dos bilionários com 0,2%, significa que eles são 50 vezes mais ricos do que o resto da humanidade. Se você vai para os prêmios Nobel, os judeus têm 22% dos prêmios Nobel. Isso significa que eles são 100 vezes mais inteligentes que o restante da humanidade, estatisticamente falando, porque são 0,2%, mas tem 22% de prêmios Nobel. Em volta aqui de Israel, existem 300 milhões de árabes, muitos deles querendo comer Israel com farinha no almoço do dia seguinte, e não conseguem.
Alguém pode dizer, não, é porque os Estados Unidos protegem Israel. Ok, isso é uma verdade, mas você acha que os Estados Unidos vai fazer algo de graça para alguém? Nunca. Não vai fazer, pode ter certeza. Ainda mais quando tem um bilionário no poder. Por que alguém é bilionário? Porque sabe fazer negócio. Outro dia alguém me perguntou, o Trump é doido. Eu falei, é doido, mas bobo não tem nada, porque não existe milionário bobo. Os que eram bobos, todos já deixaram de ser. E alguém muito inteligente. O que acontece? Qual que é a equação? Sabendo do potencial de Israel, eles criaram uma parceria. Para quê? Israel é um país que é o país mais preparado para a guerra no mundo na atualidade. Por quê? Porque esteve em guerra desde sempre. Tem 3.000 anos que Israel está em guerra. E isso não mudou até os dias de hoje. Então, Estados Unidos fez uma parceria. Que tipo de parceria? Israel projeta as armas. Os Estados Unidos fabrica. Cede as armas. E fica com elas. Já testadas, porque é um campo de batalha. Então, os judeus, hoje, o povo de Israel, é um povo que tem uma participação muito forte no sucesso bélico e financeiro dos Estados Unidos. A gente poderia conversar sobre isso horas. Certa vez, tempo atrás, quando o Hamas invadiu Israel, e Israel depois invadiu a Palestina e começou aquela guerra, e ele decidiu que ia destruir o Hamas, e acabou matando milhares de pessoas, e essa guerra está em curso até hoje. Alguém publicou no Twitter, eu li essa reportagem não, esse post, alguém dizendo, nós precisamos de, não é sabotar, é evitar empresas judias, que tem um nome que dá para isso. Boicotar. Nós precisamos de boicotar empresas judias. Nós precisamos de boicotar esse povo. Aí alguém falou assim, pode deixar que eu vou te ajudar a colocar a lista aqui. Aí ele colocou as invenções que o povo judeu fez. Insulina, vacina contra a poliomielite, anestesia. E foi colocando. No final, ninguém falou mais nada, o post sumiu, ninguém teve problema, porque seria complicado demais querer boicotar coisas que estão no dia a dia que eles criaram. Antibiótico, para você ter ideia, tem participação pesada de judeus na criação dos antibióticos. Jonas Salk foi o cara que inventou a vacina da poliomielite e deu ela de presente para a humanidade, não cobrou absolutamente nada. Um judeu não pediu os royalties de venda da vacina. Falou assim, essa é a minha contribuição para a humanidade. Judeu. Jesus falou, a salvação vem dos judeus. É óbvio que tem algo espiritual, mas eles também aprenderam muitas coisas. Uma das coisas que eles aprenderam é que quem amaldiçoa, que quem infama a terra, morre no deserto. Você tem infamado seu casamento, vai morrer nele. Tem infamado a célula vai acabar para você. Ou você vai sair de lá, ou essa célula vai ter problemas. Tem infamado o relacionamento, vai ter problema. Tem infamado a igreja, você não vai prosperar nessa igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Como que você infama algo que é do Senhor Jesus? Como que você infama algo que o próprio Filho de Deus morreu por ela e você se dá o direito de julgá-la? Fala misericórdia. É necessário mudar as palavras antes de mudar as circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias financeiras? As circunstâncias dos seus relacionamentos, da sua carreira profissional, das suas emoções, da sua saúde, dos seus relacionamentos. Mude as palavras e o restante vem a reboque. Para de reclamar daquilo que está acontecendo e declara aquilo que vai acontecer. Quando você reclama daquilo que está acontecendo, você está chamando a existência, mas ele já está lá e você está piorando, você está chamando mais. Quando você chama o seu filho de burro, você está declarando algo que não é a realidade, mas vai se tornar. Porque uma criança, ela não tem condições de se defender emocionalmente, ela não tem barreiras. E aquilo vai ser algo muito pesado, muito difícil. E ela vai se condicionar mentalmente que ela é incapaz, que ela tem que ficar por último, que ela não pode estar em primeiro e assim por diante. E vai ser alguém fracassado por causa das suas palavras.
há muita diferença entre falar e gritar. Uma das primeiras vezes que a gente vê o grito em unidade que nós vemos na Bíblia foi em relação às muralhas de Jericó. Você grita para derrubar as barreiras do diabo. Você grita contra a resistência do inferno. Você grita para derrubar fortalezas. Você não grita com pessoas. Com pessoas você fala. Você chama a existência. Alguém diz amém? Amém. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Pergunta para o seu irmão, qual fruto que você quer comer? Morte ou vida? O poder está na sua língua. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está escrito há praticamente 2000 anos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é algo que a neurociência que definiu. Tudo começa onde? No pensamento. E o que Deus está falando sobre o seu pensamento? Que ele precisa ser bom, que ele precisa ser amável, boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que esteja onde? No seu pensamento. Olha só o que o seu pensamento gera. Pensamentos geram sentimentos. Você não controla sentimento, você controla pensamento. Sentimento é efeito, pensamento é causa. Não adianta tentar combater efeito sem resolver causa. Então, pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos vão gerar o seu diálogo interno. Você vai falar sobre aquilo que você pensou e depois isso vira um sentimento e você começa a se comunicar internamente. De eu não posso, eu não sou capaz, tudo dá errado para mim, eu nasci para perder, eu não tenho oportunidade e assim, etc. E pode ser exatamente o contrário. Deus me ama, eu sou amado, sou favorecido. Onde eu chego, a bênção de Deus chega junto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você pensa isso gera sentimento. Sentimento de quê? Eu sou amado, yes! Inevitavelmente, isso transparece na sua cara. Isso transparece na sua expressão facial. Quando você chega para ser contratado em um departamento de RH, pessoas de um departamento de RH, elas estudaram 20 anos para olhar na sua cara e saber se você é o cara para preencher aquela vaga, sem que você tenha que abrir a boca. Quando eles olham em você, eles sabem, esse cara é para cima. Ou esse cara é para baixo. E a Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. O que está no seu coração reflete no seu rosto. Se você, dentro de você declara palavras e você pensa e você tem sentimentos de que você é um campeão, que você é vencedor, que você pode todas as coisas, não tem como isso não transparecer no seu rosto. Até aqui, o beneficiado, ou seja com vida ou com morte, é só você. Quando você pensa, você sente e você dialoga internamente, até aqui é o seu mundo. Daqui para cá você transfere o seu mundo para as outras pessoas. Seja morte ou seja vida. Se dentro do seu coração tiver vida, paz e alegria, hora que você abrir a boca, você vai falar de vida, de paz e de alegria. Mas se tiver coisas ruins, pensamentos ruins, recursivos em problemas, recursivos em mágoas, decepções, angústias, ódio, raiva, o que você acha que vai acontecer quando você abrir a boca? Espontaneamente você vai falar de morte, vai falar de coisas ruins. E quem está perto de você vai perceber que você libera morte. Que você é alguém que eles chamam, sabe qual é o nome que eles dão? Esse cara é tóxico.
Em outras palavras, ele precisa ter uma experiência genuína com Jesus Cristo. Falando nisso, nós estamos em um tempo de conquista. Alguém diz amém sobre isso? Eu espero que a sua célula, que o seu discipulado, que a sua liderança, que a sua rede esteja completamente envolvida nisso. Orando, chamando a existência, declarando, se animando em Deus, orando todos os dias por pessoas que precisam de ser salvas e batizadas. E quantas pessoas nós vamos batizar esse ano? Glória a Deus. Aleluia. Eu também estou junto. Glória, conta comigo. Aleluia. E uma vez que pensou, sentiu, dialogou internamente, externamente, a consequência é a realidade. O que a neurociência fala. E a Bíblia está aí, e não existe zero conflito entre o que a neurociência está falando e a Bíblia está falando. A Bíblia já falou, põe diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Já falou isso N vezes. Milhares de vezes está escrito isso lá. Isso aqui é só a consequência dos passos anteriores. A sua realidade é a consequência do que você pensa, do que você sente, do que você dialoga, internamente, externamente. Vai gerar, virá a existência. Deus te deu autoridade para chamar à existência as coisas que não existem. Quer sejam as coisas boas ou coisas ruins, elas virão. Se está ruim, você precisa de fazer aquilo que Deus determinou para fazer. Glória a Deus. Alguém diz amém? Amém. Alguém salvo nessa noite? Amém. Alguém nova criatura aqui? Amém. Alguém entendeu como ser mais cheio de Deus aqui? Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tem algo que não faz parte da minha pregação, faz parte dos meus estudos, que eu estou estudando sobre isso, estou pensando até em fazer um mestrado nessa área, na área de gratidão, cortisol, essas coisas. E se você me der 5 minutos, eu posso te mostrar. Mas não é a pregação termina aqui, eu estou te mostrando que a palavra de Deus, se você cumprir o que a palavra de Deus fala, você, sabe aquele negócio que vai de mal a pior? Você irá de bem a melhor. Não há possibilidade de dar errado, porque demorou milhares de anos para a neurociência, com todo o recurso que existe, ela descobrir e ficar comprovado que a palavra de Deus estava certa desde sempre. Alguém diz amém? Bom, então, em 5 minutos eu vou tentar te explicar esse novo conceito. É um conceito novo que está se falando muito, porque a neurociência ela está descobrindo como que funciona o cérebro humano e está mapeando e determinando uma série de coisas. É um estudo que eu imagino que ele vai fazer a mesma diferença nessa área, como foi o estudo, aquele estudo do genoma, que mapeou o DNA humano. Então, está se estudando muito sobre isso, e muitos cientistas estão esclarecendo assim de uma forma muito clara como que o cérebro humano funciona, como que as pessoas chegaram onde chegaram, por que pessoas têm muito resultado, por que pessoas não têm resultado e assim por diante. Então eu vou tentar te explicar isso. É um termo que está se tornando comum. Falar, isso aí é para acrescentar boas memórias a essa criança. Quantos já ouviram isso? Isso é um termo, é uma terminologia da neurociência. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que o nosso cérebro, ele é formado por memórias, ele é formado por imagens, ele é formado por experiências. A estrutura do seu cérebro, ela tem mais de 80 bilhões de neurônios. E todas as vezes que uma célula nervosa do cérebro se conecta com outra, acontece um negócio chamado sinapse neural. O que é sinapse neural? É quando uma célula se conecta com outra através de um pulso elétrico. E tudo que você tem na sua mente, no seu cérebro, de emoções, conhecimento, experiência, memória, sentimentos e etc., é o resultado da interconexão dos mais de 80 bilhões de neurônios através de pulsos elétricos. Todas as vezes que você aprende algo, uma rede de milhões de neurônios se unem para poder formar aquilo. Para você ter ideia, em 1 milímetro quadrado existem mais de 150 milhões de neurônios. É algo absurdo.
para ver isso, é assim, uma tecnologia, né, de microscópicos, e muita gente que dedicou a vida para isso. E o que eles estão, então, determinando? Que as nossas vidas, ela é composta por empilhamento de imagens. Quando eu digo imagem, eu não estou me referindo a uma fotografia. Eu estou me referindo a um contexto, a uma experiência, a uma memória, a algo que aconteceu. Ela chama isso de imagens. E essas imagens, elas são guardadas no cérebro. E a ciência prova que desde o ventre da sua mãe, essas imagens estão dentro de você. E você, às vezes, nem se dá conta que está lá. Mas isso gera e influencia seu comportamento, seu caráter, a sua vida e seus resultados. Então, por onde que entram? Né? Por onde que começa isso? Isso começa pelos seus 5 sentidos. Aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, que você percebe. Depois isso vai ser processado pelo seu cérebro. Essas experiências vão ser classificadas em nível de importância. E elas depois serão armazenadas e reorganizadas com tudo que existe dentro do seu cérebro. E isso produz o quê? O resultado da sua vida. Essa sequência gera você. E o que tem a ver o empilhamento de imagens com o que eu estou te falando, com essa mensagem? É que tudo aquilo que você passa a fazer na sua vida, ele começa a exercer influência sobre o seu resultado. Lembra o que a Bíblia falou? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? As suas memórias precisam de ser renovadas. As imagens precisam de ser renovadas. O cérebro humano, ele não trabalha, tipo assim, imagina, quando fala assim, garrafa, você não pensa na letra G, na letra A, na letra R. O que você pensa? Na garrafa, óbvio. O seu cérebro não trabalha com letra, ele trabalha com imagens. Então, quando todas as experiências que você tem, que você passou, elas são armazenadas. Quando a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, o que ela está dizendo? Olha o que você pensa, olha aquilo que você faz, olha aquilo que você participa. A neurociência começou a provar recentemente que não tem diferença entre o cérebro humano, ele não sabe sobre o que é imaginário e o que é real. Deixa eu te dar um exemplo, você tem um sonho, seu cérebro não sabe se aquilo é real ou se é imaginário. Você sabe, ele não. Quando você vê um filme, e você se emociona, e você chora, e você se conecta, por que isso acontece? Alguém pode falar, deixa de ser bobo, você não sabe que isso aí é só a gente fingindo lá na tela? Por quê? Porque o seu cérebro, ele não sabe a diferença de uma imagem daquilo que é real. Os anos passaram, evoluíram, e nós adquirimos tecnologia para criar imagens que nunca existiram na existência da humanidade. E agora, essas imagens se tornaram muito reais. E você precisa de ter muito cuidado onde é que você coloca os seus olhos. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe a diferença daquilo que é real do que é imaginário. Quando você se expõe à pornografia, para o seu cérebro, você está fazendo parte da cena. E isso é extremamente nocivo, porque isso vai poluir o armazenamento de memórias da sua vida. Eu li algo que eu fiquei assim completamente horrorizado, chocado. Alguém nos Estados Unidos fez uma pesquisa. E eles disseram o seguinte, que todas as vezes que alguém se suicida, e isso é divulgado na televisão, na semana seguinte, há uma explosão de tudo enquanto é tipo de desgraça. Dentre elas, acidentes com avião, muitos acidentes com automóveis e muitas pessoas se suicidando também. Porque você foi alguém colocado para viver em sociedade. E a sociedade, queira ou não queira, ela exerce níveis de influência sobre você. Seus relacionamentos determinam onde você está e onde você vai chegar. A mesa que você se senta define os seus resultados. Lembra disso? Quando se lembra do Raya Movie? Vai ter de novo esse ano, se prepara. Vai ser um grande mover. Então, o que eles perceberam? Que um suicídio, quando ele é divulgado,
ele é capaz de gerar outros 38 suicídios. Que eles falaram que a pessoa, quando suicidava, porque existem estudos, né? Estudos de pessoas que suicidaram, acidentes de avião, acidentes de carro, etc. e tal. Quando eles foram obter acesso a essas informações, eles ficaram chocados, porque um suicídio divulgado aumentava imediatamente, na semana daquele suicídio, acidentes com aviões, e muitas pessoas morriam, e muitos acidentes de carro, simplesmente pessoas pegando e jogando o carro em cima de árvores para se matar. E outras pessoas também se suicidando. Resumo da ópera. Deus falou: eu ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Não existe o caminho do meio termo. Só existem esses dois caminhos. Você, com as suas palavras, você pode definir quem você vai ser nos próximos anos, quem serão os seus filhos, quem serão o seu casamento, quem vai ser o seu cônjuge, quem serão as pessoas que estão perto de você. Porque quando você abre a sua boca, você pode chamar a existência, você pode edificar, assim também como pode destruir. E isso aqui, Jesus disse, como falei, se os teus olhos forem bons, o que vai acontecer com as suas memórias? Todo o teu corpo terá luz. Ela fala: não, pastor, isso é só o cérebro. Sabe o que eles descobriram recentemente? Que existem neurônios em muitas partes do seu corpo. Neurônios no coração, neurônios no intestino, neurônio no pâncreas, neurônio no pulmão, em uma série de lugares. Não é só no cérebro. E há conexões que ele ainda não se consegue explicar completamente. Mas hoje não é uma aula de neurociência nem de biologia. Hoje é uma aula da palavra de Deus. Abra sua boca para trazer à existência as coisas que não existem. Cadê o grupo de louvor? Vem à frente. Vamos declarar vida, declarar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. A felicidade está na ponta da sua língua. É óbvio, eu estou falando de coisas aqui e cada um tem uma realidade. E às vezes alguém pode dizer: pastor, eu falei isso e a minha realidade não mudou. Mas quantas vezes você falou besteira? Falou besteira 20 anos. Agora quer falar coisas boas uma semana e quer que reverta tudo isso? Começa a fazer o que Deus determinou para fazer. Seja transformado pela renovação da sua mente. Vamos ficar de pé.